Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, quero dar boas-vindas a você, que agora nós vamos entrar numa nova etapa no Catecismo de São Pio X. Nós concluímos, na semana passada, o estudo dos 7 sacramentos da Santa Igreja Católica. E hoje, então, nós vamos dar continuidade com mais um capítulo do Catecismo de São Pio X. E nesse capítulo nós vamos ver, então, sobre as virtudes, as 7 virtudes, as 3 teologais e as 4 virtudes cardeais. Então eu vou compartilhar para vocês a tela do computador, mostrando no Catecismo de São Pio X a introdução, então, para essa quinta parte do Catecismo, que vai falar das principais virtudes, das virtudes teologais e cardeais. Então, no capítulo 1, as principais virtudes, as virtudes teologais. Primeira questão: o que é a virtude sobrenatural? A virtude sobrenatural é uma qualidade que Deus infunde na alma, pela qual se tem propensão, facilidade e prontidão para conhecer e praticar o bem, em ordem da vida eterna. Então, essa virtude que nós vamos ver, teologais, elas têm um auxílio divino, uma graça que vem de encontro à natureza humana. A graça é justamente isso, ela vem elevar a natureza, ela não é contrária à natureza, ela já vai aperfeiçoar aquelas faculdades naturais que Deus já nos capacitou quando nos criou. Essas virtudes teologais, elas têm como objeto o próprio Deus, por isso são teologais, e elas vão ajudar a elevar as faculdades da alma, que são a inteligência e a vontade, de tal modo que nós possamos conhecer, então, com mais facilidade e poder praticar o bem, ou seja, o conhecimento do bem e a prática, a obra. Tudo isso em vista da salvação eterna, que é a vida eterna, a salvação no paraíso junto de Deus. Segunda questão, então. Quantas são as principais virtudes sobrenaturais? As principais virtudes sobrenaturais são 7, a saber, 3 teologais e 4 cardeais. Quais são as virtudes teologais? São, então, a fé, a esperança e a caridade. Por que a fé, a esperança e a caridade se chamam virtudes teologais? Chamam-se a fé, a esperança e a caridade virtudes teologais, porque essas 3, elas têm a Deus por objeto imediato e principal, e nos são infundidas por Ele. Então, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, são direcionadas por Deus a Ele mesmo. Nós recebemos esse dom, mas tem como fonte, objeto do alvo dessas virtudes é o próprio Deus. Ele infunde para nos atrair a Ele, para que nós creiamos nele, nós esperemos nele e nós o amemos. É Ele que nos capacita, nos faz capaz de Deus. De que modo, então, tem essas virtudes teologais a Deus por objeto imediato? As virtudes teologais têm a Deus por objeto imediato, porque, pela fé, nós cremos nele, e crendo tudo o que ele revelou. Ou seja, nós acreditamos pela fé, esse dom, em tudo que Deus é e tudo que ele ensinou, tudo que ele revelou de si mesmo. Ele existe e se revelou. E pela esperança nós esperamos possuir a Deus. Essa é a esperança. É a posse de Deus, a união com Deus definitiva no paraíso. E pela caridade, esse dom, essa virtude, nos permite, nos capacita para amarmos a Deus, ou seja, devolvermos esse amor que Ele merece, que Ele já nos amou por primeiro, e, assim, amando Deus, nós amamos o próximo a partir de Deus e por causa de Deus. Nós nos amamos e amamos o próximo no amor que Deus nos capacitou dele mesmo. Tem como Deus em fonte e origem. São as 3 virtudes teologais. Quando nos infunde Deus na alma as virtudes teologais? Em que momento? Então, Deus, pela sua bondade, infunde-nos na alma virtudes teologais
quando nos adorna com a graça santificante. Em que momento, então, nós recebemos a graça santificante? Quando nós recebemos o santo batismo. Nesse momento, então, a nossa alma é perdoada do pecado original, que nós estávamos fora da graça divina, e nesse momento recebemos, então, a graça santificante. E nesse momento do batismo também, nós recebemos, então, além do perdão, essas três virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade, juntamente com os dons do Espírito Santo. São os 7 dons do Espírito Santo também recebemos no batismo. Só que depois, esses dons precisam ser cultivados, praticados, desenvolvidos. Estão em nossa alma como em germe, precisam ser desenvolvidos. Próxima questão. Basta para o cristão se salvar o batismo, as virtudes teologais? Ou seja, é suficiente receber esse dom no batismo? São Pio X vai dizer que para aquele que tem o uso da razão, ou seja, que não é mais um bebezinho inocente, não basta então ter recebido o batismo, as virtudes teologais. A pessoa que já tem consciência e pratica seus atos precisa fazer frequentemente atos dessas virtudes. Precisa praticar a fé, praticar a esperança e a caridade. Próxima questão. Quando somos obrigados a fazer atos de fé, esperança e caridade, em que momentos? São Pio X vai dizer que somos obrigados a fazer atos de fé, esperança e caridade quando chegamos ao uso da razão, ou seja, a partir dos 6, 7 anos de idade, quando a criança já toma consciência do bem e do mal, do certo e do errado, ela já tem a obrigação de praticar então atos de fé, esperança e caridade. E como então vai acontecer isso? Frequentemente durante o decurso da própria vida. Vai ter que manifestar a sua crença em Deus, a aceitação na revelação, a esperança de um dia se salvar na vida eterna e também retribuir esse amor de Deus amando-o de volta. São os 3 dons, né? E nós também, durante a vida, também, quando estamos em perigo de morte, devemos manifestar essa nossa crença, essa nossa fé, esse nosso amor e nossa esperança em Deus, confiar em Deus quando estivermos em perigo de morte. E agora nós vamos entrar então na parte especificamente das 3 virtudes teologais. Nós vimos uma pequena introdução. Eu vou primeiramente partilhar para vocês algumas passagens das Sagradas Escrituras referente à fé. Então, a virtude da fé, primeiramente um conceito do Catecismo de São João Paulo II, nos números 142 até o 144, vai falar sobre a fé. E o Catecismo apresenta a fé como uma resposta adequada a um convite que Deus fez ao se revelar. Ou seja, Deus se manifesta ao ser humano, vem ao encontro, se manifesta, se revela a si mesmo, quem ele é, e o ser humano, a partir da fé, dá uma resposta então a Deus. Pela fé, o homem submete completamente sua inteligência e sua vontade a Deus. Ou seja, a pessoa confia mais na palavra de Deus do que na sua própria inteligência, que muitas vezes não tem a capacidade de compreender os mistérios revelados por Deus em sua plenitude. Consentindo então com a inteligência aquela verdade revelada e também se submete à sua vontade, ou seja, obedecendo, fazendo a vontade de Deus como ele a revelou. Obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida. Por isso que Cristo envia os apóstolos a pregarem, falar, manifestar a boa nova, a boa notícia do Evangelho. Ide a todo mundo, anunciai a todas as nações tudo aquilo que eu vos ensinei, né? Ensinando-nos a observar tudo, praticar tudo. Então é preciso ouvir essa palavra e a partir daquele momento em que nós ouvimos a palavra de Deus, nós damos uma resposta que é a fé. Nós acreditamos, nós cremos e nos submetemos a essa palavra. Visto que essa verdade é garantida por Deus. Deus é a própria verdade. Ele não mente, ele não se engana e não engana ninguém. Ele é fiel e digno. Então esse é o catecismo de São João Paulo II com o conceito de fé.
E agora nós vamos dar uma olhada na Sagrada Escritura, algumas passagens que falam sobre a fé, a questão da aceitação da verdade revelada e essa confiança que nós devemos ter em Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, vai dizer que os discípulos confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Então, a aceitação dessa verdade revelada precisa então ser vivida, assimilada, de tal modo que aquilo passe a ser a sua concepção, o seu pensamento seja de acordo com aquele pensamento revelado, com aquelas ideias, com aquela verdade. E é preciso perseverar então nessa doutrina, nesse ensinamento, nessa verdade. Mesmo que para isso nós tenhamos que sofrer, né? Muitas tribulações, muitas dificuldades, assim como passaram todos os cristãos em todos os tempos, as perseguições. Muitos deram a sua vida pelo Evangelho, por Cristo, foram mártires, se sacrificaram por causa da fé e combateram, né, tantos apologetas da Igreja Católica que deram a vida defendendo a doutrina sagrada revelada por Deus contra as heresias, contra as ideologias do seu tempo. Na primeira carta a Coríntios, capítulo 16, versículo 13, São Paulo vai dizer aos coríntios: vigiai. A vigia significa estar atento, com o olho aberto. Sede firmes na fé, ou seja, não vacilem, né? Não sejam frios, não sejam tíbios, mas mantenham atentos, alertas, com a fé firme, firmeza no conhecimento da doutrina. Aí São Paulo vai dizer: sede homens e sede fortes, tenha fortaleza, persevere. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, também São Paulo vai dizer que até que todos tenhamos chegado à unidade da fé. Essa unidade da fé é a unidade daqueles que creem nas mesmas coisas, na mesma doutrina que é a Igreja Católica, e do conhecimento do Filho de Deus. Essa fé é conhecimento. A fé é a visão, é o conhecimento do Filho de Deus. Até que nós atinjamos, então, o estado do homem feito, perfeito, a estatura e a maturidade de Cristo, que é o nosso Deus e é o nosso modelo a ser imitado e seguido. Ao servo basta ser com o seu Senhor. Então, a unidade da fé parte do conhecimento de Cristo em sua integridade, que é ensinada pela Santa Igreja em sua doutrina, e essa é a unidade da fé, onde todos têm um só pensamento e um mesmo sentimento, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Na carta aos Hebreus, então, vou colocar para vocês apenas alguns versículos mais importantes. Depois você pode ler todo esse capítulo 11 dos Hebreus, que vai falar sobre a fé, onde o autor ele vai elogiar a fé de vários personagens do Antigo Testamento que demonstraram a fé em Deus e foram, por isso, reconhecidos pelas gerações futuras como homens exemplos de fé. Ele vai começar dizendo assim: a fé é o fundamento da esperança. Ou seja, você quer ir para o céu, você deseja, você acredita que existe Deus e o paraíso e que a tua alma é imortal, que você vai se salvar, que você quer se salvar, quer ser feliz eternamente? Então tenha fé. A fé é acreditar, é ter a certeza, essa confiança de que Deus existe e que Ele tem o paraíso àqueles que seguem, que fazem sua vontade. É uma certeza, né? A fé dá uma certeza na alma a respeito de coisas que não se veem, que nós não temos a visão dos olhos, mas nós cremos. Esse é um dom. A fé é um dom sobrenatural. Não é uma conquista da lógica, do entendimento humano, da ciência, do estudo. A fé é um dom que está disponível a todos, independente da pessoa seja intelectual ou ignorante. É Deus quem dá o dom da fé. E num outro versículo, aqui mais abaixo, o autor da carta aos Hebreus vai dizer que sem a fé, sem crer então em Deus, sem confiar nele, é impossível agradar a Deus. Pois, para se achegar a ele, a Deus, é necessário primeiro que se creia que ele existe. Como é que você vai chegar próximo de Deus se você não tem fé, não acredita, né, que ele existe? E que ele vai recompensar as pessoas que o procuram. Recompensar como? Dando a salvação. Salvação eterna, paraíso. Então, a fé dá essa certeza
E é ela que permite a gente agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, pessoas que não têm a fé não agradam a Deus. Depois vocês podem ler, então, com calma, todo o capítulo 11 da Carta aos Hebreus, onde vai falar sobre a fé. E agora, em Romanos, capítulo 3, versículo 22, São Paulo vai continuar dizendo assim: Esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. São Paulo vai trazer novamente um conceito aqui, relacionando com a fé, que é o conceito de justiça. Para ser justificado, ou seja, a pessoa ser santificada, estar na amizade de Deus, não estar em estado de pecado, receber a redenção divina, é preciso ter fé em Jesus Cristo. Para todos os fiéis, pois não há distinção, todos aqueles que são judeus ou gregos, pela fé eles são justificados por Cristo, porque recebem então os méritos de Cristo, a redenção de Cristo. É Ele que justifica o ser humano. Não há outro meio de se justificar diante de Deus. Por isso, em outras religiões, é impossível a salvação, porque a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. É Cristo o único que possui as chaves do reino dos céus, aquele que pode justificar o ser humano. Não é buscando sua própria salvação por seus méritos, por suas forças, por desenvolvimento das suas potencialidades espirituais que você vai se salvar. Você não tem acesso à justiça diante de Deus se não tiver a fé em Cristo, não tiver recebido de Cristo os méritos da salvação, o sangue redentor, o batismo, a Eucaristia. E na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo de 1 a 4, São Paulo vai dizer assim, que novamente a questão da justiça, Cristo é o fim da lei, ou seja, a lei, ela preparou a chegada de Cristo, que é o período da graça, que justifica o ser humano. Então, para se justificar todo aquele que crê. Então, Cristo justifica todo aquele que crê, que acredita, que tem fé. Né? E vai falar assim, mais para baixo aqui, essa é a palavra da fé que pregamos. Ou seja, está pregando que Cristo é o Salvador, é aquele que justifica o ser humano para poder se salvar, para ter acesso ao paraíso, à comunhão com Deus, com a Santíssima Trindade. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, se você professar com sua palavra, com sua boca, e se em teu coração acreditar, você crê, você tem fé que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você então será salvo. Promessa de Deus, a palavra de Deus. Só que essa fé, perceba que é uma fé que não envolve só o intelecto, um conceito. A fé, na concepção bíblica e católica, é uma fé que envolve todo o ser humano, inteligência e vontade. Por isso, São Paulo utiliza a palavra coração, creres com o coração. É de onde parte todas as tuas ações, teus sentimentos, tuas emoções. É a pessoa que se converte de fato, aquela pessoa que vive a palavra, obedece à vontade de Deus, que põe em prática a palavra de Cristo. Esse sim é justificado e salvo. Não basta ter um conhecimento, uma crença intelectual, né? É preciso ter essa fé sobrenatural que envolve todo o teu coração, toda a tua alma. São Paulo vai dizer assim: é crendo com o coração, né, com toda a tua vontade, tua inteligência, que se obtém a justiça, e é professando com as palavras que se chega à salvação. É preciso testemunhar, então. Não é para ficar oculto no teu coração, no teu pensamento, a tua fé em Cristo. A desse testemunho por palavras, por obras. O próprio Cristo disse no Evangelho: quem tiver vergonha de mim diante dos homens, eu também o renegarei depois diante do Pai. Então é preciso dar testemunho da palavra de Cristo, né? Professar com palavras e obras que você é um cristão, que você é um católico. E na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo de 1 a 14, São Paulo vai chamar a atenção dos Gálatas, dizendo assim: vocês são insensatos? Quem vos fascinou a vós, né? Vocês que foram evangelizados por mim, que receberam a palavra do evangelho da minha boca, ante cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado. Foi o que Paulo pregou aos Gálatas, a imagem de Jesus Cristo crucificado, que é o Redentor.
Aí São Paulo vai dizer mais abaixo: só os que têm fé é que são filhos de Abraão, né? Ou seja, a fé faz com que as pessoas se tornem de fato herdeiros do paraíso, das promessas de Deus. Aqueles que são descendentes de Abraão pela carne, porque pertencerem ao povo judeu, não são os verdadeiros filhos de Abraão, mas aqueles que são herdeiros da promessa, da promissão, os abençoados, né? Quando Deus promete a Abraão que nele todos os povos seriam abençoados, então são aqueles que creem no descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. Em Cristo todas as nações então serão abençoadas, porque ele é o Salvador universal. E na carta aos Filipenses, não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, São Paulo só confirma aquilo que a gente tem meditado e discutido, que é pela fé, então, que nós recebemos de Cristo a redenção, a justificação. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6, então o apóstolo Pedro, que é o líder dos apóstolos, o Papa, ele diz assim: por isso lê-se na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular. Essa pedra que entrou então em Jerusalém é o próprio Cristo, o Verbo de Deus encarnado, né? É uma pedra escolhida por Deus e preciosa, é Jesus Cristo. Quem nela puser sua confiança não será confundido. Então, quem crê, quem confiar, pôr a sua esperança em Deus, em Jesus, não será confundido. E agora nós vamos ver a realidade da fé, que ela deve ser não só na inteligência, uma concepção intelectual, uma adesão intelectual, mas ela precisa ser viva. A fé precisa ser viva e operar pela caridade. Então, a palavra da Sagrada Escritura vem trazer essas duas dimensões que envolvem, então, a fé, que é a concepção bíblica e também católica. Não basta só dizer que Jesus Cristo é o Senhor para ser salvo. Então, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: a todos aqueles que o receberam, ou seja, que receberam Jesus, acreditaram nele, aos que creem no seu nome, deu-lhes, o Pai, né, o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, para se tornar filho de Deus, é preciso crer em Jesus Cristo. Ele é o Filho primogênito, o único Filho de Deus. Como ele é o Filho único, quem quer ser filho de Deus precisa se associar a ele. E nós nos associamos a Cristo pela fé e pelo batismo. Quem não crê, quem é pagão, quem é de outra religião, não tem o título de filho de Deus. É uma criatura. Até ser batizado, uma criatura, um ser humano, mas não filho. João, então, no capítulo 3, versículo 15, vai dizer que para que todo homem que nele crê, em Jesus, tenha vida eterna. Então, a partir de Cristo, vem a vida eterna, o paraíso, a salvação. E essa salvação está associada à crença, a crer em Jesus, a fé. João também, no capítulo 7, versículo 38, é o próprio Jesus quem vai dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Então, a crença, a fé em Jesus, quando a pessoa recebe o batismo, ela mana do seu interior rios de água viva, que é o símbolo do Espírito Santo. Quando a gente é batizado, nós recebemos essa água viva que jorra, então, no interior do ser humano, com os dons, com a graça, com esses dons que a gente está vendo. Fé, esperança e caridade e os dons do Espírito Santo. Então, do interior de quem crê em Jesus, recebe o batismo, vem todos esses dons que vai manar do interior do coração. E no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 a 26, Jesus continua dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ou seja, aquele que tem fé em mim, que acredita, ainda que esteja morto, viverá. Foi sepultado, no entanto, a alma dele vive. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Palavra de Deus, palavra de Cristo, não mente e não engana ninguém. É a própria verdade dizendo que quem crê nele, quem tem fé, jamais morrerá. Ou seja, essa morte que Jesus está falando é a condenação eterna no inferno.
Então, quem crê nele, ele promete que não vai morrer, não vai ser condenado ao inferno, desde que viva a palavra dele, né? Crer para Cristo significa obedecer, se submeter à palavra dele, pôr em prática, ser santo. João, capítulo 14, versículo 12, Jesus diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que essas, porque eu vou para junto do Pai. Se você acreditar em Cristo, você vai também praticar as obras de Cristo, e fará obras até maiores que as de Cristo. Então, não só no que se refere então aos milagres, mas também todas as mais boas obras da caridade, as obras de misericórdia espirituais e corporais. Para as obras de Cristo em sua plenitude, né? Ser uma estatura de Cristo, como diz São Paulo. E no capítulo 20, versículo 29, Jesus disse: creste porque me viste. Está falando com Tomé, depois de ressuscitado. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Ou seja, a fé, que é o nosso tema de hoje, é considerada uma felicidade, uma bem-aventurança de todos nós que não tivemos o privilégio de ver Cristo com os olhos da nossa carne, como os apóstolos viram. Feliz aquele que acredita que Jesus ressuscitou dos mortos sem precisar ver. É uma bem-aventurança professada pelo próprio Cristo. E nos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43, o apóstolo está dizendo que dele todos os profetas dão testemunho. Ou seja, todo o Antigo Testamento ali prefigurava, já anunciava, davam testemunho de Jesus. Estavam preparando a chegada de Cristo. E eles anunciando, ou seja, professando com a palavra, que todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados por meio do nome de Jesus. Então, os apóstolos pregando Cristo como Salvador e Redentor, e para receber o perdão dos pecados é preciso crer no nome de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 9, vai dizer assim que nem fez distinção alguma entre nós judeus e eles, os pagãos, pois purificaram pela fé os seus corações. O Espírito Santo, então, purificou os corações dos pagãos também, não só dos judeus. Pela fé, através da fé, eles foram purificados. Não baseado na lei de Moisés, mas pela crença em Jesus Cristo, pela fé em Cristo. Em Atos dos Apóstolos 16, 30, depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: esse é o carcereiro que estava prendendo os apóstolos. Disse assim: senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe então os apóstolos: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Então, novamente, a fé em Cristo Jesus para se salvar. É a condição de salvação. Em Romanos 1, versículo 8, diz assim São Paulo: em todo o mundo é preconizada a vossa fé. Então, a Igreja de Roma, onde está a sede do Papa hoje, São Paulo vai dizer aqui na carta aos Romanos que a fé de Roma, da comunidade de Roma, ela é preconizada, ou seja, ela é pregada, anunciada, seguida em todo o mundo. A mesma fé de Roma é espalhada por todo o mundo. O Evangelho, então São Paulo diz, o Evangelho que ele prega é a força vinda de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho é uma força, um dínamo, algo que dá energia e salvação àqueles que acreditam, que têm fé, que acreditam no Evangelho. E a palavra vai dizer, resgatando uma frase do Antigo Testamento, que o justo viverá pela fé. No texto de Abacuque, versículo 2, versículo 4, no Antigo Testamento. E em Gálatas 3, 8, 11, prevendo as Escrituras que Deus justificaria os pagãos pela fé. Então, a carta aos Gálatas, São Paulo vai dizer que o Antigo Testamento já prefigurava, já prevendo, previa, estava lá na Escritura, que Deus ia justificar não só os judeus, mas também as pessoas que não pertenciam à linhagem de Abraão na carne, mas que Deus iria justificar toda a humanidade, todos os pagãos, também pela fé. Não por uma
descendência carnal ou pela observação da lei de Moisés, da lei mosaica. Na carta aos Hebreus, versículo 11, versículo 6, resgatando aquele texto de antes que a gente leu, sem a fé, então, é impossível agradar a Deus. Se não crê que Ele existe, não tem como agradar a Deus. Nem crer, nem esperar, nem amar. E agora a questão das obras, que é tão discutida entre as questões teológicas que envolvem os evangélicos com os católicos. Com a teoria do sola fides de Lutero, ele condena a necessidade ou reconhece que não é necessário as obras, boas obras para se salvar, que o cristão é salvo pela fé somente. Enquanto que a teologia católica ensina que a fé na concepção bíblica, ela envolve não só a adesão intelectual de que Cristo é Deus, mas envolve a obediência à lei de Deus, os seus mandamentos, a prática da virtude, né, que vem esse obrar em Cristo, com o auxílio da graça divina. Na carta a Tiago, a carta do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 26, Tiago vai dizer assim: de que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? No caso, ele está falando de boas obras, né? O que adianta crer? Diz que é cristão, diz que segue Jesus Cristo, que é evangélico, que é católico, e, no entanto, não tiver boas obras. É um assassino, é um adúltero, né? É um ladrão, é um pedófilo, ou outro tipo de pecado. O que adianta ter isso se não tem boas obras, né? Não adianta ter fé. Na verdade, a pessoa não tem fé se não faz a boa obra. A fé, então, o apóstolo vai dizer assim: se não tiver boas obras, é morta em si mesma. Que fé é essa que não transforma o teu comportamento, a tua vida? Crês? Então, o apóstolo Tiago vai falar de uma fé que é intelectual, né? Não é aquela fé que desceu ao coração, que levou à conversão de fato de vida, de pensamento, de atitudes. Então, o apóstolo Tiago vai dizer assim: você crê que há um só Deus? Pois bem, você faz bem. Há de fato só um Deus. Mas também os demônios creem e por isso tremem. Ou seja, não basta ser um cristão católico dizer que Jesus é Deus, os demônios também sabem que Jesus é Deus. Os demônios também conhecem a Sagrada Escritura. Tanto que Satanás utilizou a Sagrada Escritura para tentar Jesus no deserto, com o Salmo. No entanto, a fé que Deus fala, que São Paulo fala na Escritura, que justifica o justo, não é uma fé intelectual de crer que Deus existe ou não existe. É uma fé que leva à mudança do coração, da mentalidade, dos comportamentos, dos sentimentos. Ou seja, a conversão de fato. Essa é a fé que salva, que justifica. Tiago vai dizer assim: vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Ele estava comentando a caridade daquela prostituta, né, que acolheu os mensageiros de Israel em Jericó. Ela foi justificada pela obra dela, por ter acolhido, então, aqueles mensageiros e protegido da morte. Ela foi justificada não só pela fé, mas também por essa obra que ela fez. Assim também, ele vai fazer um exemplo, uma analogia: o corpo sem a alma é morto. Assim também a fé sem a obra é morta. Fé e obras são dois lados de uma mesma moeda. É impossível ter uma fé verdadeira sem ter boas obras. Se não tem boas obras, não é verdadeira fé. Não é um dom, uma graça sobrenatural, mas uma fé intelectual, humana, natural. Assim como você pode acreditar na ciência, acreditar que a Terra é plana, acreditar em outras coisas ensinadas pela escola, é uma fé humana, natural. Mas a fé sobrenatural, de fato, que é o dom, que é essa virtude que é dado no batismo, leva você a transformar teu comportamento, tua mentalidade. É aquela submissão da inteligência e da vontade a Deus que existe e se revela. E quando ele se revela, ele mostra a verdade. E nós consentimos e aderimos a essa verdade. É essa verdadeira fé, que não nega nenhum dogma da igreja, nenhum dogma revelado. Então a fé é tratada na Sagrada Escritura também como um escudo contra as tentações.
em Efésios, capítulo 6, versículo 16. Então, São Paulo vai dizer assim: embraçai o escudo da fé, com o que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, a partir dessa fé, você consegue se proteger contra os ataques do maligno. E os ataques do maligno são maus pensamentos, más ideias, más sugestões, né? E com a fé, sabendo aquilo que é a verdade revelada, não cria dúvida no coração e permanece firme na doutrina, no caminho certo e não dá espaço ao maligno. Na primeira carta a Pedro, capítulo 5, versículo 9, então o nosso Papa, primeiro Papa, diz assim: resistir ao demônio, né? Resistires firmes na fé. Assim como São Paulo, também São Pedro vai dizer para usar a fé como um escudo contra os ataques de Satanás. Vós sabeis, irmãos, que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo, os outros católicos, sofrem os mesmos padecimentos que vós. Então, todos somos tentados, todos somos perseguidos pela fé, muitas vezes, né? E no mundo inteiro, a igreja sofre com os ataques espirituais e também com os ataques dos inimigos mundanos, carnais, os seres humanos que nos perseguem. A primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3, o apóstolo vai dizer assim: eis o amor de Deus. Qual que é o amor de Deus? O amor de Deus consiste em que nós guardemos os seus mandamentos. Não basta crer somente, é preciso guardar. Guardar significa praticar, né? Acolher na inteligência, acolher na vontade e viver, pôr em prática. E seus mandamentos não são penosos, porque todo o que nasceu de Deus, ou seja, aquele que se converte, tem um novo nascimento no batismo, esse batizado, esse que se converteu, ele venceu o mundo, onde está o império do inimigo, o império de Satanás. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus, né? A nossa fé vence o mundo e vence o inimigo. Quem é o vencedor do mundo senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Essa é a vitória, a fé em Jesus. Mas também nós vamos ver que a falta de fé, ou seja, a infidelidade, ela traz como consequências castigos, já que crer em Cristo não é uma conveniência, nem uma opção, uma questão opcional, só é um meio de se salvar, que é o Cristo. Se não crermos em Cristo, tem consequências. Se não vivemos a palavra dele, tem consequências. Ele é nosso juiz. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, que Jesus vai dizer assim, a respeito dele mesmo, né? Quem crer em mim, em Cristo, e for batizado, será salvo. Ou seja, condição para a salvação eterna, para o paraíso, batismo, a partir da fé em Cristo. Mas, e o que acontece com aqueles que são pagãos, que não creem em Cristo? Quem não crê será condenado. Não vai entrar no céu, vai para o inferno. Essa é a palavra de Cristo, a palavra da verdade, garantida por Ele, que é o próprio juiz. Entretanto, Deus vai julgar de acordo com as condições que a pessoa na vida recebeu de conhecer e ter acesso ao Evangelho. Por exemplo, a pessoa que viveu aqui 70, 80 anos, viveu numa cultura diferente, que nunca teve acesso ao Evangelho, não conheceu Cristo, não conheceu a Igreja Católica, essa pessoa será julgada de outro modo, não vai ser nos mesmos critérios, no mesmo peso que os católicos, que os cristãos. Então, de acordo com as condições, né, com as atenuantes, Cristo vai julgar cada um de forma do melhor modo possível, né, de acordo com as condições, para ser justo o juízo. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo vai dizer assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Mesmo que a pessoa não morreu ainda, ela está em estado de condenação, está em estado de morte eterna, porque ela ainda está com o pecado original de Adão, ela não é justificada ainda, ela não é uma filha de Deus, não foi adotada por Deus por causa de Cristo, ela ainda é uma criatura em pecado mortal, e portanto ela está em estado de condenação eterna. Principalmente se a pessoa ouviu o Evangelho e não acreditou,
não quis aderir a essa boa nova revelada. Por quê? Porque não crê no nome do Filho único de Deus, o Salvador. Está em estado de condenação, então, já está condenado. Palavra da verdade, palavra de Deus, não é palavra de homem, não é invenção da Igreja Católica, está na Sagrada Escritura. Evangelho de João também, capítulo 5 agora, versículo 38. Não tendes a sua palavra permanente em vós. Cristo criticando então os fariseus, né? Vocês não têm a palavra de Deus neles. Os judeus não têm neles, pois não credes naquele que ele enviou. Jesus está criticando então os fariseus, os judeus, porque eles não têm a palavra de Deus em si. Porque se eles tivessem a palavra de Deus em si, eles acreditariam naquilo que Deus enviou, que é Ele próprio, né? O Messias. Como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que é só de Deus? Mais uma crítica de Jesus. Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai. Há quem vos acuse, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Então, Moisés já estava preparando o caminho do Cristo, e se os judeus estivessem seguindo de fato Moisés, eles teriam acolhido Jesus, né? Por isso que Jesus fala que Moisés vai ser o juiz deles, porque eles não viviam aquilo que Moisés ensinou, não esperavam o que Moisés esperava. Agora a carta de Tito, capítulo 3, versículo 10, vai falar sobre a questão daqueles que fomentam, então, divisões, que é aqueles que não têm uma verdadeira fé. O apóstolo vai dizer assim: depois de você advertir essa pessoa que causa tumulto na comunidade, uma ou duas vezes, evita esse tipo de pessoas que causam conflito, divisão, fofoca, visto que esse tal é um perverso, né? E se perseverar nessa perversidade, nesse pecado, ele vai se condenar a si próprio. Então, a falta de fé, a perfídia, leva à condenação. Não basta dizer que é cristão, está na comunidade, dizer que é católico, dizer que é evangélico, e, no entanto, começar a fomentar divisões, brigas, conflitos, fofocas. Adverte uma ou duas vezes, se não melhorar de comportamento, evita, corta essa pessoa, seu relacionamento. É um perverso e vai acabar se condenando a si mesmo. Foi o que aconteceu no princípio, né, no século XVI, com as revoltas dos protestantes, né? Criaram divisões e foram evitados pela Igreja Católica. Atraíram sobre si, não bênção, mas maldição, né? Se rebelaram contra a Igreja de Cristo. Apocalipse 21, versículo 8. Quem são aqueles, então, que apesar de se dizerem cristãos, por não viverem a palavra de Deus, não porem em prática a fé que dizem ter, vão acabar se condenando no inferno? A falta de fé tem castigos, então, né? A falsa fé. Então, o Apocalipse vai dizer assim, que aqueles que são tíbios na fé, que misturam o sagrado com o profano, o mundano, são aqueles que não se convertem, que não vivem a fé com integridade, com fidelidade, com radicalidade, como o Evangelho exige. Também aqueles infiéis que traem a Cristo, traem o Evangelho, os valores, os depravados que vivem a vida desregrada, os homicidas, aqueles que matam, os impuros, os maléficos, os idólatras, todos os mentirosos terão como quinhão, ou seja, como recompensa, como herança, o tanque ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é o inferno. Então, todas as pessoas que se dizem ter fé, mas que não se convertem de fato e continuam praticando pecados mortais, estão atraindo sobre si não salvação, mas condenação no fogo do inferno. Não basta dizer que acredita em Cristo, dizer que é católico ou pertencer a qualquer igreja. Se a pessoa não se converte de fato, se a fé não é acompanhada com verdadeiras boas obras, pôr em prática a palavra de Cristo, a pessoa está em estado de pecado mortal e estado de condenação. E a palavra de Deus, cada um analisa sua própria consciência, o comportamento, como está vivendo, e depois o julgamento será de acordo com a palavra de Cristo professada e ensinada. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 20 a 23, Jesus está dizendo: pelos frutos vocês vão conhecer as pessoas, né? Justamente aquilo que nós estamos falando.
Pelos frutos das pessoas a gente conhece a árvore. Jesus vai dizer assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Palavra de Cristo, palavra de Deus. Não basta dizer que crê em Jesus, chamar ele de Senhor. Se você não põe, então, em prática a palavra dele, pode ser que você não entre no reino dos céus. Nem todo aquele que diz vai entrar, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, a salvação vem pela fé obediente, submissa à palavra de Deus, à prática da palavra de Deus. Jesus vai dizer assim, no dia do juízo final, então muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi: nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Então perceba que o julgamento não é baseado numa crença intelectual, é baseada em obediência à palavra de Deus. Não basta usar o nome de Cristo para fazer milagres, para fazer exorcismos, para fazer um monte de obras e prodígios, se a pessoa não vive, não põe em prática de fato a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Ou seja, aquela teoria protestante de que só a fé, sola fides, é o suficiente para se salvar, é uma teoria limitada, falha. É necessário, sim, pôr em prática a palavra de Cristo, as boas obras. Isso nós vamos ver, então, que a fé ela está sendo guardada por alguém. Jesus não deixou só um livro, Jesus deixou uma igreja, deixou apóstolos, né? Então, a igreja é a única depositária da verdadeira fé, que é aquela que nos garante a salvação que o apóstolo disse, né? Em Mateus 16 a 19, foi quando Jesus entregou, então, esse poder de guardar a fé, né? Deu a Pedro. Jesus disse assim: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Perceba que há um diálogo entre Jesus e Pedro. E Jesus está dizendo a Pedro, a outra pessoa, ao seu discípulo escolhido: tu és essa pedra, Pedro, e sobre ti eu vou construir a minha igreja, vou edificar ela. A igreja é feita de homens, é uma comunidade, só que toda ela estará edificada a partir de Pedro, nessa pedra. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, contra a igreja católica, a igreja de Pedro. Jesus é a verdade, o inferno é o lugar do mentiroso, do pai da mentira, que é o Satanás. Então, significa que as portas do inferno, as portas da mentira, que é a porta da heresia, das ideologias, de tudo aquilo que perverte, então, a sã doutrina, vai atacar a igreja de todos os modos, tentar desvirtuar o ensinamento, a doutrina de Cristo. No entanto, ela nunca vai conseguir destruir a doutrina de Cristo, que está guardada pela igreja, fundamentada sob a pedra do Papa, do Pedro. Durante todos esses anos, 2000 anos, a Igreja Católica mantém a mesma doutrina, né? Enquanto que as outras igrejas estão mudando cada pouco de doutrina, de acordo com a sua cabeça, a Igreja Católica no mundo inteiro acredita nas mesmas coisas, ensina as mesmas coisas, vive as mesmas coisas, né? Deveria, pelo menos, viver e pôr em prática as mesmas coisas. Aí Jesus vai dizer assim a Pedro, a autoridade que ele está dando a Pedro: eu, Jesus, que sou Deus, te darei as chaves do reino dos céus. Te darei. Está dando a alguém, não está cedendo a autoridade, como alguns interpretam. Jesus está falando com outra pessoa, não está falando de si mesmo. Te darei as chaves do reino dos céus, ou seja, da salvação eterna, para se salvar, para entrar no paraíso. E daí Jesus vai dizer assim a Pedro: tudo o que você ligar na terra, onde você está, onde a igreja está, será ligado nos céus. E tudo o que tu desligares na terra, ou seja, que a igreja católica com o Papa ligar e desligar na terra, será ligado e desligado nos céus. A autoridade que Cristo deu a Pedro
como chefe da igreja, e que é passada essa autoridade de geração em geração com a eleição de novos papas. Essa autoridade da chave é passada de papa a papa, há 2000 anos. Em Mateus 18, versículo 17, né, a igreja como guarda da verdade, Jesus está dizendo assim, perceba como a autoridade que Jesus deu para a igreja, como ele confia a autoridade à igreja. Jesus está dizendo assim, se esse meu irmão que está pecando, cometeu pecados e você vai lá e adverte uma, duas, três vezes, e a pessoa não se emenda, não muda de comportamento, se ela não der ouvidos à vossa advertência, dize-o à igreja. Perceba como Jesus instituiu uma igreja, ali pessoas responsáveis por essa igreja, são os líderes da igreja, são os sacerdotes, os bispos, o papa. Se a pessoa não ouvir, comunique à igreja. E se ele recusar ouvir também a igreja, seja então para ti como um pagão, um publicano, ou seja, uma pessoa excomungada, vai deixar de participar do grupo dos cristãos, dos católicos, vai ser excomungado. Em verdade te digo, tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus. Ou seja, com essa atitude de desligar o irmão que é rebelde, que não dá ouvidos à igreja, ele está sendo desligado no céu também. Aquela chave que Jesus deu a Pedro, esse poder de ligar e desligar, é exercido também aqui com a excomunhão. A pessoa é excluída da convivência da Igreja Católica. E, portanto, como a Igreja é o corpo místico de Cristo, a pessoa que é excomungada está fora da comunhão com Cristo. Ela deixou de ser cristão e ela não pertence mais a esse corpo místico. E agora, Jesus continua dando autoridade aos apóstolos, aqui no capítulo 28, versículo 20, final do Evangelho de Mateus, em que Jesus dá o poder, então, aos apóstolos, né, depois da ressurreição, o poder de ensinar em seu nome. Ensinai-as, então, a todas as nações, né? Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Ou seja, Jesus instituiu a igreja, escolheu os apóstolos, prescreveu regras, normas, deu ensinamentos a esses apóstolos. E esses apóstolos, então, esses bispos da igreja, têm a função de levar a todas as nações e a levá-las a observar, a praticar tudo aquilo que foi ensinado aos apóstolos. E Jesus promete, então, eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Há 2000 anos, Cristo está na sua igreja. Promessa dele, ele não mente, não engana. Essa teoria protestante de que a igreja sumiu durante 1500 anos e apareceu em 1517 com os luteranos, é mentirosa, porque está chamando Jesus de mentiroso quando diz que Jesus prometeu estar todos os dias com a igreja até o fim do mundo. Por que ela iria surgir só no século XV, XVI, se Jesus sempre esteve presente com a sua igreja? No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, também está retratada essa missão dada por Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Jesus está dando uma ordem aos seus discípulos. Ele escolheu um a um, quando subiu ao monte, escolheu os 12. Depois ele envia. Apóstolo significa justamente isso, aquele que é enviado. É um embaixador de Cristo. Em seu nome, vá por todo o mundo e pregue o evangelho a toda a criatura, a todos os povos, para que se convertam, deixem as suas falsas religiões e se tornem cristãos, sejam salvos, adquiram, ganhem o dom da fé e isso sejam justificados para alcançar a salvação eterna. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31, Jesus, então, está falando com o apóstolo Pedro. Perceba que Jesus aqui vai falar da fé de Pedro. Jesus disse assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, ou seja, Satanás pediu autorização para Deus para vos peneirar como o trigo, ou seja, Satanás pediu permissão a Deus para tentar Pedro. Mas, perceba que Jesus aqui rogou ao Pai por Pedro, mas eu roguei por ti, Pedro. Pedro foi escolhido. Perceba que Jesus falou isso só para Pedro. Jesus não falou para os 12 apóstolos.
né? Satanás pediu permissão para vos peneirar. Satanás iria peneirar os 12 apóstolos. No entanto, Cristo rogou ao Pai por Pedro, por ti. Roguei por ti, Pedro. Mais por Pedro do que por os outros 11, para que a tua fé não desfaleça. Pelo menos a fé de Pedro se mantenha intacta, autêntica, não seja deturpada. Por isso que existe na Igreja Católica a doutrina, o dogma da infalibilidade papal. Ou seja, significa que o Papa é infalível em questão de fé e moral. O ensinamento do Papa é sempre verdadeiro, porque é inspirado diretamente pelo Espírito Santo. Porque nesse dia em que Jesus disse que rogou ao Pai por Pedro, pela fé de Pedro, Jesus, nesse momento em que intercedeu por Pedro, ele estava intercedendo por todos os papas da igreja em todos os tempos, em todas as gerações. Todos os papas receberam essa oração de Cristo, essa intercessão, para que a fé deles não desfalecessem. 266 papas da Igreja Católica até hoje sempre ensinaram a mesma doutrina católica. Nunca houve uma heresia pregada por papas verdadeiros. E tu, Pedro, por tua vez, depois de ser tentado por Satanás, então, confirma os teus irmãos na fé, né? Confirmar os irmãos na fé. Significa que muitos vão ser abalados na fé. No entanto, é Pedro que tem a missão de confirmar os outros irmãos, os outros 11 apóstolos. Por isso que existe a primazia papal na Igreja Católica. É por ele que Cristo intercedeu ao Pai para conservar a fé, o dogma da fé. No Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, da missão que também Jesus deu a Pedro de pastorear toda a igreja, né? Aqui está dizendo assim, Jesus, depois de ressuscitado, então apareceu aos apóstolos, né? E, tendo comido com eles, Jesus perguntou então a Simão Pedro. Perguntou só a Simão, não pediu para os outros 11. Só para Simão Pedro. Simão, filho de João, amas-me mais do que esses 11? Você me ama mais que todos? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes Jesus, pois bem, apacenta os meus cordeiros. Cordeiros está representando o grupo, o colégio dos apóstolos, dos presbíteros, aqueles que são os pastores da igreja, né? Apacenta o clero, apacenta os cordeiros. Depois Jesus perguntou novamente a Pedro, Simão, filho de João, amas-me? Simão respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus repetiu novamente, apacenta os meus cordeiros. Apacentar significa a função de pastor. Jesus é o bom pastor, é o pastor universal da igreja. Mas ele confere então a Pedro essa missão de apacentar os cordeiros. É ele o pastor maior da Igreja Católica, dos cristãos. Portanto, quem não é apacentado por Pedro não pertence ao rebanho de Cristo, não é um dos cordeiros de Cristo. Perguntou-lhe pela terceira vez Jesus, Simão, filho de Jonas, amas-me? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez, amas-me? Respondeu-lhe Pedro, então, Senhor, sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus então disse, apacenta as minhas ovelhas. Aqui estão os leigos, as ovelhas. Antes estavam, então, os cordeiros, né? O clero, aqueles que são os pastores das comunidades particulares. Então, nós vemos Cristo com 3 vezes confirmando a autoridade que ele deu de Pedro ser o pastor da igreja, dos cristãos. E nós vamos ver nos Atos Apóstolos que Pedro assumiu de fato essa primazia na igreja, né? Ela em Atos 15, versículo 7, havia uma grande discussão, então, na comunidade primitiva, primeira comunidade dos cristãos convertidos, e quem assumiu a liderança foi Pedro. Pedro, então, levantou-se e disse-lhe, irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, ou seja, entre todos, Deus me escolheu. Para, qual a missão? Da minha boca, os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Então, Pedro está, ele mesmo, proclamando que ele foi eleito por Deus de um modo
mais privilegiado entre todos eles, como sendo aquele responsável, então, para pregar a palavra do Evangelho, confirmar na fé a Santa Igreja, né, como pastor. E no Atos, capítulo 20, versículo 28, já vai ver que existe, então, um clero na igreja. São Paulo, então, vai dizer assim aos presbíteros da igreja, né? Cuidai de vós mesmos. Está falando com os bispos, né? Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, aí está o clero da igreja. Então, São Paulo está se despedindo das comunidades, né? E que o Espírito Santo constituiu eles pastores para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Então, há uma igreja e há pastores nessa igreja, há bispos instituídos por Deus, escolhidos por Deus, com os apóstolos, depois com esses bispos, né, que São Paulo foi se despedir deles nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Na primeira carta a Coríntios, capítulo 1, versículo 10, também vai falar que é necessário que na igreja não haja divisões entre vós, né? Estais em pleno acordo que não haja divisões entre vós. Por isso que a igreja sempre cultivou a unidade. E o ponto de unidade está justamente no pastor que é o Papa. Ele é o ponto de unidade da Igreja Católica. Ele que garante que a mesma doutrina seja ensinada sempre em todos os lugares. Que haja harmonia, então, né? O mesmo sentimento, os mesmos pensamentos, o mesmo espírito. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 20, São Paulo, então, vai dizendo assim, advertindo a Timóteo, que é bispo também. Timóteo, guarda-te bem do que foi confiado. O que foi confiado a Timóteo? O episcopado, o pastoreio de uma comunidade. Evita, portanto, conversas frívolas, mundanas, assim como as contradições de pretensa ciência. Ou seja, naquele tempo já existiam pessoas que faziam discussões, né, novas ideologias, doutrinas. São Paulo adverte a Timóteo a guardar a fé. Alguns, por seguir essas discussões, esses gnósticos, esses judeus, se transviaram da fé de Cristo, da fé católica. Daí ele vai dizer assim, a graça esteja convosco. É a graça, então, que garante a fé. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5, também São Paulo vai dizer a ele, Timóteo, prega a palavra, insiste, a palavra é a palavra da verdade, é o evangelho, a palavra de Cristo, insiste oportuna e inoportunamente, repreende aqueles que estão no erro, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir, ensinar. Então, essa é a missão do bispo da igreja. Guardar a palavra íntegra, a doutrina ensinada pelos apóstolos. E, segunda carta de João, versículo 10, São João vai dizer assim, se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, ou seja, que a doutrina que foi ensinada pelos apóstolos, vier com uma doutrina diferente, nem sequer o recebais em vossa casa. É um herege, alguém que vem deturpar o ensinamento dos apóstolos, a doutrina da igreja. Nem o saudeis, ou seja, não tenha contato nenhum com pessoa que é pervertida na doutrina, que vem ensinar heresias. Não receba, não dê trela, não dê ouvidos. Portanto, quando alguém bater na porta da sua casa querendo ensinar outras doutrinas, outras igrejas, rejeite, não dê chance de falar, porque o demônio utiliza a sua sabedoria para enganar, para perverter. E porque quem saúda toma parte nas suas obras más. É como que dando um incentivo à pessoa a praticar a sua obra, a continuar a divulgar suas heresias, suas mentiras. Voltando agora para o Catecismo de São Pio X, onde vai falar do artigo da fé, que é o que nós estamos vendo hoje. O que é a fé, então, segundo São Pio X? A fé é uma virtude sobrenatural, ou seja, não está em nós, na nossa natureza, na nossa inteligência. Ela vem de Deus, é um dom. Essa fé sobrenatural, ela é infundida por Deus em nossa alma. Em que momento? No batismo, né? Pela qual nós, apoiados na autoridade do mesmo Deus, acreditamos que é verdade tudo o que ele nos revelou e por meio da Santa Igreja nos propõe para crer. Isso é a fé, né? Uma virtude que vem de Deus que nos permite
aderirmos, então, de inteligência e vontade àquilo que Deus revelou e que é guardado e transmitido pela Santa Igreja Católica. Se você não crê segundo a doutrina da Igreja, se você tem dificuldade de acreditar nos dogmas da Igreja, provavelmente você não tem fé. Se você nega um dogma, você nega toda a doutrina. Como conhecemos as verdades reveladas por Deus? Então, como nós aderimos, chegamos a essa verdade, conhecemos. Então, o conhecimento vem por meio da Santa Igreja, que é a Igreja Católica, que é infalível, né? Como foi visto lá na Sagrada Escritura, que Jesus intercedeu por Pedro, para que a fé dele não desfalecesse, né? Isto é por meio do Papa, que é o guardião, então, da doutrina, da fé íntegra, inviolada. Ele é o sucessor de Pedro, por meio dos bispos também, em união com o Papa, né, que são submissos ao Papa em matéria de fé e moral. Né? Eles são sucessores dos apóstolos. Todos os bispos são sucessores diretos dos apóstolos, os quais foram instruídos pelo próprio Jesus Cristo. Então, é uma transmissão, por isso chama doutrina da igreja e também de tradição, porque é uma tradição transmitida. É uma cultura católica que é transmitida de pai para filho, de geração em geração, né, da igreja. Por isso chama tradição católica. Temos nós a certeza de que são verdadeiras as doutrinas que a Santa Igreja nos ensina? Ou seja, é digna de fé a doutrina católica? Sim, temos a certeza absoluta de que são verdadeiras as doutrinas da Santa Igreja. E ela nos ensina, porque Jesus Cristo empenhou a sua palavra. Ou seja, Jesus Cristo prometeu que ele guardaria a sua igreja, assistiria a sua igreja, né? Portanto, a igreja não vai ensinar mentiras, heresias. Você pode até descobrir alguma paróquia, algum padre ensinando uma heresia, negando a existência do inferno, do demônio, ou qualquer outro tipo de heresia. Mas nunca você vai ver um papa, ou o catecismo da Santa Igreja Católica, autorizado pelo Papa, ensinando uma doutrina contrária ao que está ensinado na Sagrada Escritura e que foi ensinado pelos papas anteriores. Os últimos 265 papas que já passaram, todos eles foram unânimes na mesma doutrina. Pode haver algum herege dentro do clero, mas não o ensino oficial da igreja. Com que pecado se perde a fé? Então, São Pio X vai dizer que é possível você perder a fé católica, que se chama apostasia. A fé perde-se quando? Negando, então, ou duvidando voluntariamente. Então, a igreja está ensinando uma verdade, um dogma, e você nega. Você prefere seguir os teus próprios pensamentos, a tua inteligência, o teu intelecto. Você confia mais em ti do que na palavra de Deus, que é ensinada, e na autoridade dos sucessores dos apóstolos. Voluntariamente você, então, se nega. Livremente se nega. Ainda que seja um só artigo ou um único dogma que nos é apresentado para crer. Se você negou um dogma da igreja, você já perdeu a fé. Porque a fé é una. A negação de um artigo da fé significa negar toda a fé católica, ou seja, a fé de Cristo. Como recuperamos então essa fé que nós perdemos pela apostasia? Recuperamos a fé perdida quando nós nos arrependemos do pecado cometido e crendo de novo tudo o que crê a Santa Igreja. É a forma de nós recuperarmos então a fé. A partir do arrependimento desse pecado, confissão, né? E depois, voltando a acreditar naquilo que a igreja ensina. Você recupera a fé novamente. Nós compreendemos no artigo 3º sobre os mistérios. Então, a fé envolve mistérios, porque envolve Deus. E Deus, ele é acessível, mas não plenamente à nossa inteligência, ao nosso conhecimento. São Pio X vai pedir assim: podemos compreender todas as verdades da fé? São Pio X vai dizer que não. Nós não podemos compreender todas as verdades da fé, ao menos em sua plenitude, porque algumas dessas verdades são mistérios. Por exemplo, o mistério da Santíssima Trindade. Como entender, como explicar que um único Deus seja constituído de 3 pessoas?
Ou o mistério da encarnação do Verbo. Como explicar que uma virgem fique grávida sem a ação de um homem, sem um evento natural, né? Um evento totalmente sobrenatural. São alguns dos mistérios que nós aceitamos, aderimos, porque foi revelado por Deus, mas que não estão totalmente, não são de acessível à nossa inteligência, apesar de não ser contrária à nossa razão, né? Então, São Pio X vai dizer assim, o que são então os mistérios? O que é um mistério? Os mistérios são verdades superiores à razão, né? E aos quais devemos crer, porque foram revelados por Deus, né? E Deus é digno de confiança, ainda que não possamos compreender. São esses que eu acabei de falar, né? Alguns deles, né, pelo menos, né? Trindade, a encarnação, são mistérios, a Eucaristia, né, a consagração da Santa Hóstia, do vinho, são todos mistérios da fé que nós não conseguimos compreender com a nossa razão. Por que devemos crer nos mistérios? Nós devemos crer nos mistérios porque foi Deus quem revelou, né? Foi Deus mesmo quem revelou. E sendo verdade, sendo Deus a verdade, sendo Deus bondade infinita, não pode enganar-se e nem enganar-nos. Cremos, então, não porque é o Papa que ensina, ou porque é um bispo que ensina, mas porque é revelada por Deus. E a igreja é simplesmente a guardiã dessa verdade. E Deus é digno de confiança. São, porventura, os mistérios contrários à razão, já que não podemos compreendê-los, e são contrários? Os mistérios são superiores, né? Não, porém, contrários à razão. Até a própria razão nos persuade a admiti-los. Nós percebemos que é possível que seja dessa forma, né? Nós aderimos a isso. Não significa que é contrário à razão, à inteligência. Por que os mistérios não podem ser contrários à razão? Então, os mistérios ensinados, revelados por Deus, não são e não podem ser contrários à razão, porque é o mesmo Deus quem nos deu a luz da razão e quem nos revelou os mistérios. Tanto os mistérios como a nossa razão são obras divinas e, portanto, são verdadeiras, né? Não há contradição, a humanidade é a mesma fonte de origem. É o mesmo Logos divino, quem nos criou é o mesmo Logos divino que se revelou. Não pode haver contradição, então. E ele não pode contradizer-se a si mesmo. E agora, no quarto artigo, aonde está expressa, então, essa verdade, essa fé revelada? Onde se acham as verdades reveladas por Deus? As verdades reveladas por Deus acham-se nas Sagradas Escrituras, na Bíblia e na tradição da Igreja. O que é a Sagrada Escritura? É a coleção dos livros escritos pelos profetas do Antigo Testamento, pelos hagiógrafos, pelos apóstolos e pelos evangelistas, por inspiração do Espírito Santo, e que foram recebidas pela Igreja como inspirados por Deus. São palavra de Deus, né? Então, a Sagrada Escritura é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que foi escrito pela Igreja Católica, pelos primeiros cristãos, os discípulos de Cristo. Em quantas partes se divide a Sagrada Escritura? Em duas, Antigo e Novo Testamento. Antigo antes de Cristo, Novo depois de Cristo. O que contém o Antigo Testamento? Contém livros inspirados escritos antes da vinda de Cristo. O que contém o Novo Testamento? Livros inspirados escritos depois da vinda de Jesus Cristo, pelos seus discípulos, pela Igreja. Foi a Igreja quem escreveu os livros do Novo Testamento. Primeiro veio a Igreja, depois veio a Bíblia. Tanto que o primeiro livro do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, foi escrito perto do ano 50. E Jesus foi crucificado no ano 33, mais ou menos. Então significa que naquele período ali de alguns anos, de 17 anos mais ou menos, só houve pregação oral. Os apóstolos foram anunciar o evangelho a todas as nações, fundar comunidades. Era o testemunho oral dos apóstolos que valia como palavra de Deus. Só mais tarde, então, foi escrito então as cartas às comunidades. Que nome se dá comumente à Sagrada Escritura? Chama-se Bíblia Sagrada. O que quer dizer a palavra Bíblia?
significa dizer coleção de livros santos, ou seja, é uma biblioteca, né? Tem 73 livros da Bíblia católica. É o livro por excelência, o livro dos livros. É o livro inspirado por Deus, é a palavra de Deus, mas que precisa alguém inspirado por Deus também para interpretar a Sagrada Escritura. Nós vemos que apesar da Bíblia ser palavra de Deus, palavra revelada, existem milhares de interpretações das Sagradas Escrituras, uma contraditória à outra. Por isso que Cristo deixou a sua igreja, o Papa, a igreja, o apóstolo Pedro, como aquele que tem o poder de confirmar a fé da igreja. A igreja, coluna e sustentáculo da verdade. É na Igreja Católica, então, que está a verdadeira interpretação da Sagrada Escritura. Por que a Sagrada Escritura é chamada livro por excelência? Por causa da excelência da matéria de que trata e do autor que a inspirou. Fala de Deus, fala da salvação, e o próprio autor é o Deus, né? Através do Espírito Santo. Não pode haver erro na Sagrada Escritura? Não pode haver erro algum, porque, sendo toda inspirada por Deus, o autor de todas as suas partes é o próprio Deus. Isso não obsta a que nas cópias e as tradições da mesma se tenham dado algum engano, ou os copistas ou os tradutores. Porém, nas edições revisadas e aprovadas pela Igreja Católica, não pode haver erro no que respeita à fé e à moral. Ou seja, o livro todo da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, são autênticos e inspirados por Deus, como palavra de Deus, e não tem erro algum. Entretanto, quando vai ocorrer a tradução de uma Bíblia para uma outra língua, pode ocorrer um erro de tradução. E esse erro pode resultar, então, em uma distorção do significado da fé ou da moral. Só aquelas Bíblias que são autorizadas pela Igreja Católica, aprovada, que possuem esse imprimatur, essa garantia de que ali está uma tradução confiável da Sagrada Escritura. É necessária a todos os cristãos a leitura da Bíblia? A leitura da Bíblia não é necessária a todos os cristãos, sendo como são instruídos pela Igreja. Ou seja, nós temos os bispos, né, que nos ensinam a doutrina. Mas é contudo útil, né, que todos os cristãos, todos os católicos leiam a Sagrada Escritura. É recomendada a todos. A Igreja sempre ensinou, pediu, aconselhou que a pessoa leia a Sagrada Escritura, mas que não saia interpretando de qualquer modo. Procure sempre a interpretação oficial da Igreja, do clero, do Papa. Pode-se ler qualquer tradução em língua vulgar da Bíblia? Podem ler-se as traduções em língua vulgar da Bíblia desde que sejam reconhecidas como fiéis pela Igreja Católica e venham acompanhadas das explicações ou notas aprovadas pela Igreja. Então, a Igreja Católica tem algumas Bíblias, né? Geralmente todas elas vêm com nota de rodapé, algumas explicações das partes mais difíceis de serem entendidas. E essas são as que são permitidas a serem usadas pelos leigos. Por que só se podem ler as traduções da Bíblia que são aprovadas pela Igreja? Porque só ela, a Igreja, é legítima depositária e guarda da Bíblia. Foi a Igreja quem escreveu a Bíblia, lá no começo da comunidade primitiva, e a mesma Igreja que guarda a interpretação da Sagrada Escritura, né? A legítima guardiã. Por isso é ela que tem essa autoridade, essa interpretação autêntica e verdadeira, assistida pelo Espírito Santo, como Jesus prometeu. Que as portas do inferno, as portas da mentira, não vão prevalecer contra a doutrina católica. Por quem podemos nós conhecer o verdadeiro sentido das Sagradas Escrituras? O verdadeiro sentido das Sagradas Escrituras, nós podemos conhecê-lo só por meio da Igreja, porque só a Igreja é que não pode errar ao interpretá-las, né? É a infalibilidade na interpretação da doutrina católica garantida por Deus, por Jesus, em Pedro e seus sucessores. É infalível. O que deveria fazer um cristão se ele fosse oferecido uma Bíblia por um protestante ou por algum emissário dos protestantes? Deveria rejeitá-la com horror, por ser proibida pela Igreja. E se tivesse aceitado sem reparar, deveria logo lançá-la ao fogo ou entregá-la ao próprio pároco. A Igreja sempre foi muito zelosa, então, com relação às heresias. Como nós vimos também na Sagrada Escritura,
que o apóstolo aconselhou a gente a nem sequer receber em casa, nem saudar aquele que vem com doutrina estranha, um herege. O apóstolo João falou para a gente evitar esse tipo de pessoas. Também o católico é ensinado na igreja que rejeite essas traduções de Bíblias que não são autênticas e confirmadas pela igreja. Pode escandalizar até a mentalidade moderna, que aceita qualquer coisa, né? Mas é o ensino da Bíblia, dos apóstolos, e é também o ensino da Igreja Católica, que está traduzido aqui no Catecismo Pio X. Por que proíbe a Igreja a Bíblia protestante? Porque ou estão alteradas na sua tradução, ou contém erros, ou então, faltando-lhes a sua aprovação, a aprovação da Igreja Católica, não são aprovadas. As notas explicativas também dessas passagens obscuras podem causar danos à fé. Se um católico vai ler, talvez interprete uma tradução errada e deixe de acreditar em algum dogma da fé da igreja. Por isso, é proibida. Por isso, a igreja proíbe também as traduções das escrituras, já aprovadas por elas, mas que reimpressas sem explicações que a mesma igreja aprovou. Apesar da tradução for reconhecida, mas se não tem a permissão da igreja, então não é permitido usar, por não ter as explicações e as notas de rodapé autênticas e condizentes com o sentido original da passagem. Agora, o que é a tradição? Então, o quinto artigo. Diz-me o que é a tradição? Tradição é a palavra de Deus não escrita. Ou seja, naquele começo da igreja, primeiros anos, a palavra era pregada, não era escrita. E esse é uma cultura, um ensinamento que se vive na comunidade. Ali, Cristo está vivo em sua palavra. O Espírito Santo está atuando na igreja. Mas comunicada de viva voz por Jesus Cristo e pelos apóstolos, e que chegou sem alteração de século em século por meio da igreja até nós. Essa, então, é a tradição da igreja, a presença da palavra de Deus viva na comunidade. É transmitida de modo integral, de geração em geração. É como uma cultura, assim como existe a cultura alemã, a cultura italiana, é passado de pai para filho aqueles costumes, aquelas verdades, aqueles valores. Assim também a cultura católica, a tradição católica é transmitida de geração em geração, até chegar a nós. Onde se acham os ensinamentos da tradição? Os ensinamentos, então, da tradição estão presentes nos decretos dos concílios feitos pela Igreja, os bispos, unidos ao Papa, e nos escritos, então, dos santos padres, aqueles autores, os doutores da Igreja Católica, teólogos que ensinam, escrevem sobre a doutrina, sobre a fé. E também nos atos da Santa Sé, que é os atos do Papa, do Vaticano. Mas nas palavras e nos usos da Sagrada Liturgia também. Então, na celebração da missa, dos 7 sacramentos da Igreja, também está presente elementos da tradição da Igreja. E a última questão, referente à virtude da fé, em que consideração se deve ter a tradição da Igreja? Então, como o cristão católico deve ver a tradição? A tradição deve ter-se na mesma consideração em que se tem a própria palavra de Deus contida na Sagrada Escritura. Porque Cristo é a palavra de Deus e o corpo de Cristo é a Igreja. Portanto, a Igreja, enquanto elemento vivo na história, ela é a palavra de Cristo presente na história. E a tradição dessa mesma Igreja viva na história, ela é presença viva de palavra de Deus na história. Portanto, ela é também chamada e tida na mesma consideração que a própria palavra de Deus escrita na Sagrada Escritura do Novo e do Antigo Testamento. Então, nós concluímos hoje o estudo da primeira virtude teologal, que é a virtude da fé. E na semana que vem a gente continua nossa reflexão a partir da virtude teologal da esperança e depois da caridade. Que Deus te abençoe, te guarde, tenha uma ótima semana. Bom estudo, Deus te guarde, te proteja, te ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. São Pio X, rogai por nós. Amém.